para entendermos melhormente como essa justiça divina se nos apresenta através do Espiritismo, o tribunal de Osíris, como aliás acontecia com os tribunais organizados no além, por todas as culturas, por todas as civilizações, porque nunca houve nenhum povo, pelo menos que eu tenha ciência como pesquisador, nenhuma sociedade materialista. Todas as criaturas humanas sempre tiveram ideia inata da sobrevivência na vida pós-mortem, para uma vida mais além. E o grande antropólogo Allan Kardec, antropólogo sim, embora não houvesse a antropologia como hoje nós a entendemos, a antropologia se estrutura como ciência, ainda a partir de meados do 800, do século retrasado, e vai se estabelecer especialmente no século seguinte, no século XX, mas nenhum antropólogo se equipara a Allan Kardec, porquanto ele estudou não apenas o homem na sua evolução fisiológica, corporal, já tendo ciência, por exemplo, do lançamento da obra de Charles Robert Darwin, da origem das espécies, que é de 1859, não que ele tenha contemplado o entendimento do processo evolucional do ser na sua anatomia, na sua fisiologia, quando lançou o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, que é de 18 de abril de 1857, cujo êxito foi tamanho que a obra se esgotou em pouco menos de 3 meses. Mas na segunda edição, que aqui, de certa forma, dispomos presentemente, com os números de questões e respostas dos nossos livros dos espíritos dos dias de hoje, que é de 18 de março de 1860, aí ele já nos dá uma ideia mais declarada desse processo evolutivo do ser. Então, nós evoluímos corporalmente, biologicamente, fisicamente e espiritualmente. Então, Allan Kardec vai nos dar também, com o suporte da espiritualidade, essa ideia e a referida obra. E aqui há uma reflexão muito pessoal, professora, quando ela falou que, infelizmente, existem algumas pessoas que tentam desacreditar até de algumas obras de Kardec, como é o caso do Evangelho segundo o Espiritismo e de O Céu e o Inferno. Eu diria que isso é compreensível em parte porque o livro Céu e Inferno, seguido um ano após a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, e vejamos que Allan Kardec faz todo um preparo, metodologicamente, ele, a partir de 1862, ele decide mudar o rumo de algumas abordagens que eram eminentemente científicas, porque ele sente que muitos de nós, espiritistas, estávamos embevecidos, e isso é importante, claro, com apenas o viés cientificista das investigações, das pesquisas, de alguns fenômenos de efeitos físicos, mas ele ressaltava a necessidade imperiosa, daí o Evangelho segundo o Espiritismo, que resgata a substância da mensagem de Jesus, para que nós restabelecêssemos aquilo que é o grande escopo que o Espiritismo veio nos mostrar, a mensagem de Jesus que nos concita a transformação interior. Reconhece-se, dirá ele mais tarde, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita não por ser uma alma pronta, acabada, perfeita, santa, aspas, mas por ser alguém como nós, de mediana evolução, que tombamos, que caímos, que vamos ao chão, mas que nos soerguemos e prosseguimos na nossa jornada, tentando vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para nos encaminharmos a ser no futuro, como foi Bezerra de Menezes, o professor Herculano Pires e outros tantos mais missionários do bem, um homem de bem, que é aquele que em plenitude se exercita por viver a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas, voltando a essa questão, porque Allan Kardec também analisa para nós o que se sucede na vida pós-morte, e aí repetindo, essa obra que é tão rejeitada, O Céu e o Inferno, lançada em agosto de 1865, ela talvez seja compreensível porque é uma obra dirigida de forma contundente a nós espíritas. Kardec, em 1865, ano do lançamento dessa obra, ele recebe o diagnóstico de um amigo, médico, que ele era portador de um problema coronariano grave, talvez uma miocardite, não se sabe, porque a medicina da época não permitia, como hoje, escanear a nossa intimidade biológica para, com precisão, trazer o diagnóstico acerca de determinada enfermidade. Mas ele já
estava cansado fisicamente, não conseguia subir os degraus, tanto que, quando ele desencarna, em 31 de março de 1869, ele já estava se desincumbindo de algumas tarefas, passando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para outras mãos confiáveis, estava precisando se recolher um pouquinho mais e conviver com a natureza para cuidar, como a professora Heloísa falou, das suas plantinhas, e ele adorava plantas. Fazia estudos de botânica na Vila de Segui, deixando a passagem de Santana, quando desencarna, quando estava, inclusive, empacotando, além de alguns livros, alguns apetrechos, alguns objetos pessoais. Então, essa obra vem nesse momento em que ele também, naturalmente, como homem, já pensava nessa questão. Mas eu digo que a obra é um alerta contundente a todos nós, porque essa obra vai mostrar, que é a perspectiva que o Espiritismo nos traz, que céu e inferno não são essas zonas que mencionamos na resposta há pouco dada no mundo espiritual, embora haja regiões espirituais que se assemelham ao céu, ao inferno, como vamos, na sequência, na outra parte da nossa exposição, aqui, mais especificamente, falarmos. Mas céu e inferno são estados de consciência, são estados da alma. Se Jesus asseverou de forma contundente que o reino do céu se estabelece primordialmente no ímã do coração da criatura humana disposta a transformar-se, por sua vez, o inferno e o purgatório também estão em nós. Então, essas mensagens que os imortais trazem nessa obra magna, há 160 anos lançada por Allan Kardec, é um alerta para nós, espíritos, que não basta ter conhecimento de como se estabelece a mecânica de relação entre as duas dimensões existenciais, no nosso plano material e o mundo espiritual. Não basta nós nos empanturrarmos de conhecimentos se ficarmos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro, de nos exercitarmos no amor. Por isso é que eu valorizo muito palestras, e fecho os olhos quando eu estou ouvindo, como a da professora Heloísa, há pouco. É ternura, é afeto, embora a abordagem filosófica, profunda, doutrinária, mas fica toda essa carga afetiva que contagia o que nós estamos precisando. Kardec sentiu isso. Então, vem a mostrar como alerta para todos nós que não adianta nós irmos às redes sociais, ficarmos uns com os outros batendo boca, fazendo um verdadeiro inferno, as confusões de hoje está muito fácil. Quando nós precisamos aprender mais a amar. Nas regiões ditas umbralinas, e muitos de nós, espíritas, inadvertidamente, fizemos do umbral, ainda se valendo daquela mesma pedagogia de outrora, do medo, um verdadeiro inferno para assustar as pessoas, e o umbral propriamente não é isso. Mas nós passamos a perceber que o caminho é o da reconciliação, é do entendimento, para que assim possamos estar mais em paz conosco mesmo. A lei de Deus, diferentemente das leis humanas, graças a ele, não são grafadas e escritas em papéis, ou antes, em tábuas de argilas, em pedras, em papiros, em pergaminhos, em papéis, em livros. Elas não podem, as leis divinas, ser, como nós fazemos com as leis humanas, mexidas, modificadas, adulteradas. Porque nos dizem os espíritos reveladores que esse tribunal ao qual todos nós um dia, no término do nosso carreira evolutiva, iremos, na presente jornada, entre uma e outra existência, quando nós retornamos ao mundo espiritual, vamos passar pelo nosso juízo final individual, que é o ajuste, aspas, de conta conosco mesmos. Porque o tribunal de Deus, as leis divinas, isso quem diz são os imortais, em resposta à questão de número 621 da obra magna, o Livro dos Espíritos. Está esculpida, grafada no ímã do nosso ser, na nossa própria consciência. Eu posso enganar vocês. Nós podemos nos enganar e, infelizmente, muita vez fazemos isso. Mas nós não nos enganamos a nós mesmos. Porque chega o momento do ajuste de contas com esse tribunal interior a cada um de nós. Mas voltando à deixa dela, o tribunal de Osíris é muito interessante. Quando a alma ela fazia a grande viagem
através do submundo do Egito antigo, nessas regiões em que, através de um rio infernal, a alma peregrinava para ser submetida ao tribunal de Osíris, e toda uma coorte de 42 divindades. É curioso, ela lembrou, havia uma balança ilustral de ouro, não sei para que tanto ouro no além, mas valorizavam o ouro, e os egípcios, então, eram enterrados com todos os seus pertences, esquecendo, porque não compreendiam, e obviamente não haviam conhecido ainda Jesus, que só chegará depois, que nós deveríamos nos preocupar não com os tesouros da terra, que a traça corrói, que a ferrugem consome, que os ladrões desenterram e roubam, mas sim com os tesouros do céu, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, e que os ladrões sequer chegam perto, que são esses tesouros espirituais. Então você tinha, a alma vinha fazer essa peregrinação e se ajoelhava diante de Osíris. Anubis, que é talvez o deus egípcio mais querido, talvez por sua configuração exótica, os egípcios, eles representavam as suas divindades de 3 maneiras. Zoomorficamente, a forma de animal; antropomorficamente, a forma de um ser humano, como a maior parte das religiões; ou de forma híbrida, mesclando as duas formas. Antropozoomórfica, antropo, homem, zoo, animal, morfismo. Lembram lá dos Power Rangers? Está na hora de morfar. Está na hora de se transformar. Então, você tinha Anubis, que era um dos deuses mais queridos ainda hoje. Eu coleciono deuses egípcios, eu gosto dessas coisas. Ele tinha o corpo humano e a cabeça de um chacal, um lobo do deserto. Era ele que fazia a pesagem. Colocava o coração e uma pena de avestruz. Mesmo sendo uma pena de avestruz, maior do que a pena de um galináceo, contrariando a lei gravitacional, como disse a professora Heloísa Pires, a pena para que a alma se salvasse tinha que pesar mais do que o coração. Porque se o coração pesasse mais, a alma era ali imediatamente dada a uma entidade estranhamente representada, aí era a forma antropozoomórfica. Ela tinha o corpo humano, às vezes representava metade de leopardo, metade de hipopótamo, e a cabeça incrivelmente bela de um crocodilo. Devia ser um bicho lindinho chamado de Zolbeck. E ali imediatamente devorava a alma, ou seja, embora espiritualistas, imortalistas, havia essa condição. A alma poderia desaparecer ali. A alma não era tão imortal, era mortal, porque se não preenchesse esses requisitos da balança de Osíris, ela seria tragada e desapareceria, e não teria o prêmio da eternidade. Então veja como as coisas são interessantes. De igual forma, uma outra cultura que é grandemente importante para nós, e veja como esses elementos, embora nós não percebamos, fazem parte das nossas crenças. Essa, por exemplo, acredito que alguns já ouviram falar. A civilização grega. A civilização grega falava da grande viagem da morte a qual a alma era submetida, em que o ser desencarnado atravessava o Estige, uma região também no Hades, nessas zonas infernais, do submundo da crença desses povos que acreditavam tanto na região infernal, o Hades, como nos campos elíseos, que, sob certos aspectos, se assemelhavam ao nosso céu. Vejam que todos os povos falavam de uma região semelhante à do paraíso, paradisíaca, de felicidade, para onde iriam as almas que trilharam pelos caminhos do amor, da fraternidade, do bem, como também aquelas que malbarataram as suas oportunidades existenciais e foram para essas zonas infernais. Então, a alma peregrina, ainda errante, ela tinha que seguir pelo Estige, o rio da morte, e aí chegava na beira do rio e ficava aguardando a barca de Caronte. Caronte era um personagem bem interessante, travestido da seguinte forma: um manto roto, negro, envolvia aquele ser que tinha a cabeça de um esqueleto. Veja como é interessante. Caronte era o barqueiro que conduzia, mas mediante um pagamento. A alma tinha que levar uma moedinha de prata, colocada na mão
ou debaixo da língua. Até no além se paga, nessa concepção, passagem de transporte coletivo. Aliás, não custa nada vocês procurarem uma moedinha de prata, guardar no bolso, porque, tendo em vista que talvez lá a Caronte não aceite Pix, até porque o celular perde logo a sua carga, né? Então é preferível manter uma moedinha, não custa nada. E o fato é que Caronte recebia e levava a alma para a mansão de Zeus, o principal deus do Olimpo, correspondente à versão romana de Júpiter. É interessante que a cultura medieval, com essa proposta pedagógica do medo, e aí volta a questão do medo da morte, para assombrar mais ainda as pessoas, os filmes de terror estão aí para isso. Aliás, as crianças adoram filme de terror. Não adianta colocar que é proibido para menor de 18 anos, que elas dão um jeito de assistir. Eu adorava o Drácula, do Christopher Lee, da minha infância. Alguns se lembram, os clássicos, né? Eu não sou da época do Bela Lugosi, não, que é aquele mais antigo. Eu sou da época do Christopher Lee, que desencarnou não faz muito tempo, velhinho, já nonagenário. E eu não conseguia dormir, assistir, olha que com os efeitos da época, né? Hoje os filmes são bem diferentes, mas todo mundo gosta disso. Faz parte ainda, é, né? Uma espécie de sadomasoquismo da criatura. E aí o fato, queridos, é que Caronte foi importado pela cultura medieval e transformado no símbolo da morte. Só que, em vez do remo do barco, trocaram por uma foice, com a qual ele ceifava a vida física das pessoas, levando-as consigo para o além. Imagine, até hoje, pode olhar nas pinturas medievais e até recentemente, a morte simpática, meio esquálida, é verdade, ela era assim representada. Então havia esses tribunais exteriores. Mas a proposta que o Espiritismo nos traz é exatamente essa de que entendamos que os ajustes que todos nós faremos no termo da nossa jornada é conosco mesmo. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Fernando de Souza, você me dê só o rumo aí que eu me perdi em relação ao tempo. Faltam 50 minutos ainda? Ah, 10 minutos, que eu estava planejando uma coisa, mas deixo para a próxima, para não encurtá-la agora. Então, nós vamos ter exatamente essa ideia, que, infelizmente, a própria igreja medieval restabelece. A ideia do juízo, e eu gosto muito de colecionar livros antigos, recebi um, Catecismo da Minha Avó, de 1906, do começo do século passado, em que nós temos várias dessas ilustrações dantescas, que nos aterrivam. Essas ilustrações mostram, por exemplo, esse tribunal, devidamente representado, sendo Zeus, ou melhor, Deus representado como Zeus, da cultura romana e grega, na versão romana Júpiter, e aí colocam Jesus do lado direito e toda uma corte seráfica de anjos, de seres de uma elevação espiritual que ali se encontra para testemunhar o dia da nossa prestação de contas. Então se dá essa ideia ainda de um tribunal com essa configuração. A própria ideia, e sempre gostamos de lembrar, porque Allan Kardec aborda isso em O Céu e o Inferno, de anjo e de demônio, nós acabamos inadvertidamente distorcendo, trazendo para uma interpretação que não corresponde, até mesmo aquilo que se encontra nas Escrituras. A palavra anjo, isso Allan Kardec vai definir para nós, presente nesse nosso tribunal de ajuste de conta final, adrede preparado às nossas almas, no dia do juízo final, entendendo aí como juízo final de cada existência, não aquele que muitos esperam na transição de mudança de estágio de mundo, que acontecem também, mas não daquela maneira em que Jesus voltaria para separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, esses tribunais que ainda hoje nos amedrontam, mas os anjos são simplesmente mensageiros do além, enviados por Deus. Seremos todos nós esses espíritos, até porque tem uma música conhecida
do Movimento Espírita Nacional, o Grupo AME a interpretou muito bem, que diz que todos nós um dia seremos anjos. Mensageiro. Dizemos sempre que aquele ser espiritual que apareceu a Maria, quando da Anunciação, e que curiosamente também apareceu a Mohamed ou Maomé no 7º século, quando propõe a ele a unificação das tribos árabes para a formação da religião que nortearia os destinos desses descendentes de Abraão, também, primo do povo hebreu. Esse ser que a tradição chamou de Gabriel, dando a ele um nome próprio, não era o nome próprio, mas simplesmente a expressão designativa de anjo, de mensageiro, que a palavra Gabriel, no hebraico, quer dizer moço de Deus. Então, era essa a representação que nós encontramos em relação a esses seres que vão nos conduzir no entendimento dessas tradições de fé ao dia do nosso juízo. Da mesma forma, e nós colocamos isso no curso básico de Espiritismo que o Instituto de Cultura Espírita oferece, sempre gostamos de fazer questão de lembrar, porque aí volta a história da pedagogia do medo, falamos en passant apenas do demônio, mas a ideia do demônio, que tanto nos apavora, realmente é uma figura que causa aquele frisson, aquela sensação, aquele arrepio do dedão do pé ao último fio de cabelo da cabeça. A ideia de demônio ela tem 3 sentidos, ou 4, se quiserem. A primeira já mencionamos, a palavra vem do grego, daimon, e foi adaptada à versão latina, e se passou a dar um sentido totalmente diferente. Esse ser que viria para causar confusão, daí a própria palavra pandemonium. A palavra diabo, ou diabolo, do latim, que já tem um sentido mais voltado à assimilação cultural da tradição germânica, os germânicos, dos quais vieram, entre outros povos bárbaros, os vikings, gostavam de usar chifres, segundo a tradição. E o fato é que colocaram os chifres e outros apetrechos naquele ser, conforme mencionamos, para também dar a ele essa representatividade pavorosa junto a cada um de nós. Já a palavra Satanás, que normalmente nós pensamos ser e a mesma coisa, tem um sentido totalmente diferente, e até bíblica. Aí já tem a ver com a cultura hebraica. A palavra Satanás, em si mesma, significa tão somente aquilo que se contrapõe ao bem, aquilo que é antagônico, aquilo que provoca tentação. Por isso é que Jesus, diante da teimosia de Pedro, porque Pedro, Simão, Bar-Jonas, eu tenho um carinho muito grande por Pedro, porque eu acho de todos os discípulos de Jesus aquele que mais parece conosco. Ele tinha um comportamento oscilante, pendular, para não dizer bipolar. Pedro era capaz de, num arroubo, lançar mão de um instrumento cortante. Eu estou usando instrumento cortante para ser mais preciso com a tradução, porque não dava para colocar uma espada na bainha, porque o povo judeu era um povo submetido pelo Império Romano. Os romanos não permitiam que eles usassem armas. Então, certamente, ele talvez tivesse uma peixeira, já que ele era pescador. Então, ele deve ter pegado a peixeira e decepou a orelha do soldado Malcos. Depois tem todo o histórico aí, fato ou fake, lenda ou não, que Jesus recoloca, é possível, sim, a orelha de volta no lugar. Embaietou a espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Então Pedro era capaz de atitudes assim, de uma coragem indômita, aparente, e de repente mostrava, como todos nós mostramos, os seus momentos de fragilidade. Quando negou Jesus 1, 2, 3 vezes, como Jesus preconizara, antes do galo cantar. Então nós vamos encontrar, em determinado momento, Jesus se referindo a Pedro e dizendo, pela teimosia dele, pela inconstância, mas depois vai se superar e se tornar essa grande figura na condução dos destinos do movimento cristão, sobretudo mais à frente, a professora Luísa falou da questão da idade, já maduro, octogenário, sábio, aí já com uma coragem diferente, em Roma, aí ele vai se deixar imolar no madeiro, como Jesus, mas diferente de Jesus, porque pede, segundo reza a tradição, nos escritos de Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, de cabeça para baixo, crucificado. O fato é que Pedro, portanto, em determinado momento, escuta de Jesus, se referindo a ele. Afasta-te de mim, Satanás. Pedro não era Satanás.
Jesus não ia chamar de Satanás. Então, só para vocês terem uma ideia. E, por fim, para fechar a nossa reflexão de forma mais hilária, nós comentávamos no ICE recentemente que, claro, o nosso Nordeste, a nossa gente, os cearenses, nós damos as mais variadas denominações ao diabo. Tem lá mais para a região do Mato Grosso, Caramunhão. Tem aquele outro que chama de, como é o nosso caso aqui, de cão. Aliás, coitado do cão, que a tradição diz ser o melhor amigo do homem. Mas também tem um nomezinho que é curioso, que pegou capeta. E aí nós explicávamos por que o cão, o demônio, o caramunhão, se chama capeta. Não sei se vocês sabem. Não? O capeta é uma tradição que vem da Idade Média. Não sei se vocês acompanham, por exemplo, os jovens que cursam hoje medicina em Portugal, quando você entra na faculdade, no primeiro ano, você usa uma capa preta, longa. Cada semestre, diferentemente do que acontece nas nossas universidades, vai passando, vai tendo êxito, as notas vão sendo boas, vai cortando a capa. De tal maneira que quando chega no último ano, a capa está bem curtinha, é quase uma toga. Ou seja, se eu tenho uma camisa e a camisa não tem manga, eu chamo de camiseta. Se a capa ela é cortada, vira capeta. Então, representavam simbolicamente a imagem do cão, do caramunhão, do diabo, como chamam. Colocavam uma pequena capa. Daí a expressão capeta e virou o capeta. Vejam como são as coisas que nós passamos a assimilar e muitas vezes não temos noção. É bom que se diga isso para que vocês possam, como fizeram agora, sorrir. Porque Leon Denis, de quem falamos há pouco, e mostramos o nosso amor por ele, a professora Heloísa também, dizia que o bom humor é esse incentivo constante a que a alma consiga se libertar dos grilhões que aprendem a um passado de dor e de sofrimento. Podem observar que todas as grandes almas que passam pela Terra, Chico Xavier, o professor Herculano Pires, eu dei ao Francisco um retrato do professor Herculano Pires, parece um Papai Noel, branquinha, cabecinha, branquinha, bigodinho, um sorriso largo, porque normalmente a gente não tem uma ideia de como ele era. Kardec era extremamente bem-humorado. É porque as fotografias da época, não sei se vocês sabem, por que só tiram fotografia até meados do século XIX, não tinha ninguém rindo, não. Primeiro era um sufoco. Eu dei de presente agora há pouco um livro do Dr. Bezerra, a professora Heloísa. Há uma fotografia, professora, no livro da segunda esposa do Dr. Bezerra, porque a primeira desencarnou e ele se casou com a irmã materna. E aí há uma fotografia que eles foram bater no estúdio da época. Aí tem ele, sorridente, feliz, no dia do noivado, e ela bem jovem, com a cara um tanto zangada. Aí, olhando de forma mais acurada para a fotografia, eu fui entender por quê. Aí eu vejo o sofrimento também de quem batia foto. Naquela época, diferentemente de hoje, nós, obviamente, não tínhamos os celulares. A fotografia é uma invenção dos anos 1840 de Niepce, que foi sendo aprimorada. Então, para você bater fotografias, usando a expressão da minha infância, bater fotografia, tirar fotografia, você tinha que ir a um estúdio. O estúdio normalmente ficava no pavimento superior, havia uma clarabóia, você tinha que ter um vidro para que a luz do sol penetrasse. E você ficava debaixo do sol, de paletó, de gravata, ouvindo o fotógrafo dizer, espera aí, vamos repetir. Espera aí, vamos repetir. Isso 1 hora, às vezes 40 minutos. Imagine, sol a sol. Você tinha que usar esse horário específico. E, normalmente, você usava anteparos aqui nas costas. E eu identifiquei na fotografia da segunda esposa do Dr. Bezerra, quando você amplia, você vê um anteparo aqui. Então, ela, coitadinha, novinha, já estava com a cara zangada, porque não aguentava mais, porque não podia se mexer. Qualquer mexida da foto ficava trêmula. Então, já que estamos falando de céu e inferno, era um verdadeiro inferno tirar a fotografia naquela época. Por isso que eu entendo Allan Kardec daquele jeito. Mas ele devia sorrir com a Gabrielle Boudet, a sua grande e inesquecível companheira. Casou-se com uma mulher, diferentemente daquela época, na contramão, que ele se tornaria uma grande companheira para o resto da vida, 10 anos mais velha do que ele. Atitude de sabedoria. É sério? É. Tanto é que ela, mesmo mais velha do que ele foi em 1865, ela só se foi em 1882, né? Lá na frente, 83, lá na frente do tempo.
e ainda foi a grande condutora do trabalho dele depois que ele nos deixou. Quando eu desencarnar, se me permitirem, porque também a gente do lado de lá está numa escola, não nos esqueçamos, somos alunos, alunos ainda do jardim de infância, no meio de trilhões de planetas e bilhões de irmãos. Então, quando eu chegar, quando eu puder me comunicar, eu vou falar, gente, somos o que pensamos. Criamos nossas dificuldades encarnados ou desencarnados. Temos tudo para ser felizes e não conseguimos tantas vezes. Por quê? Porque nos apegamos a tolices. Às vezes cisma com uma profissão como aquele pai que está levando o filho para o futebol e que ele chora porque o filho não é tão bom como ele queria, e o filho chora, criando já um problema para o filho que vai ter alguma dificuldade mais tarde. E nós mesmos criamos a cada dia nossos problemas. Se pensarmos um pouco, essas mulheres até lindas que vão tirar bochecha, pôr silicone na perna, elas vão se julgar quando amadurecerem e vão falar que pena, como eu era atrasada. E nós mesmas, quando mergulharmos no passado nessa encarnação, os sonhos da infância, da juventude, os sonhos com o príncipe encantado, que às vezes cai do cavalo, bem como a princesa, às vezes se dá mal, faz parte da caminhada. É um lugar para aprendizagem, mas é uma escola linda, 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 mas para aprendermos a arte de bem viver. E colocamos dificuldades, mas temos exemplo, irmã Dulce, uma freirinha minúscula, com problemas no pulmão. O André Luiz Peixinho falava para mim, ele trabalhava no hospital, também no hospital da irmã Dulce. Eu falo para ela, irmã, você está doente, senta. Ela não quer, Heloísa. Falta uma enfermeira, ela vai trabalhar. Onde está a irmã Dulce? Sempre somos interexistenciais. Existimos ao mesmo tempo na Terra e no mundo espiritual. Indivíduos existem na Terra que estão sempre nas luzes do universo. São dois ambientes unidos, o material e o espiritual. Já dos índios caiapós. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, meu Deus, a AIDS em pleno vapor, ela briga com o pessoal do hospital e funda um hospital para criança com AIDS. Elas foram educadas nessa encarnação para ficarem rezando, mas quando viram a dor, esqueceram e batalharam e auxiliaram a tantos. Francisco Cândido Xavier estava no céu aqui na Terra, o sorriso dele ia de um lado a outro, estava sempre preocupado em ajudar os que nada tinham. E ele o que tinha? Tinha uma casa que ganhara dos amigos encarnados, inclusive uma das casas a Nena que deu. Trabalhava dia e noite até se aposentar. E ainda do ordenadinho separava dinheiro e dava para quem tinha fome, os conhecidos dele. Esses indivíduos já estão onde quer que se situem, no céu. É o céu interior, como nós tantas vezes preparamos o nosso inferno interior. É o indivíduo vaidoso, que nunca está contente com o corpo que tem, pelo amor de Deus. É o indivíduo que quer ficar rico a qualquer preço, magoa, fere, luta. Outro dia eu soube de um caso muito triste, de um moço que largou a mulher para ficar com uma senhora rica, saiu na televisão. E depois ele começou a maltratar a senhora rica porque queria que ela morresse para ele ficar com a herança. Aí foi uma vergonha, a família interferiu. Agora eu, muito curiosa, queria saber como está a situação, ainda não sei. Ele pegou todo o dinheiro da senhora rica. Esse moço estava numa terra tranquila, ele criou um inferno para ele mesmo.
aqui do lado de lá. E essa senhora também foi muito tola, ela caiu na conversa do príncipe encantado com mais de 80 anos. Deixa eu nem falar, tem uma madeira para bater. Ainda bem que eu não tenho dinheiro, já não vou atrair um príncipe. Então, a vida, às vezes, tem situações que a gente diz, mas em que mundo estamos? Aí a gente vê dois políticos que se agridem, um pega toda a sujeira do outro, publica, fazem campanha, daqui a pouco estão se abraçando e trabalhando junto, buscando os mesmos eleitores que se unem também e votam neles. E nós somos indivíduos muito interessantes, dignos de um estudo. Luciano, estude, não eu, eles. Porque às vezes eu me pergunto, gente, como pode? Atacam qualquer coitado que tem uma vantaginha e permitem que os chamados grandes da terra, porque têm dinheiro, façam o que quiserem. Às vezes vêm umas leis e de vez em quando faltam leis. Ordenado sobe de 40 para 100 mil. Existe a lei brecando e não adianta para os grandes da terra. Quando vemos os que estudaram, os que tiveram oportunidade de desenvolver o cérebro, o bom pensamento com boa alimentação, ficamos abismados. Como esse indivíduo continua amarrado ao passado, abaixando a cabeça para aqueles que têm dinheiro e virando as costas aos melhores que podiam ajudá-lo a crescer espiritualmente. Estamos no mundo que merecemos. E o inferno só existe quando o criamos dentro de nós, sabendo dos nossos erros. E é claro, se criamos, o nosso pensamento constrói e destrói. Jesus, se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Jesus, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada te será impossível. Agora a ciência fala. A ciência admirável, como meu pai chamava o espiritismo, dá agora as mãos em tantos pontos para a ciência atual. Somos o que pensamos. Atraímos aqueles que pensam como nós. Somos resultado de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossa falta de estudo. Temos que nos modificar. Primeira fase é a cartilha. Mas são livros às vezes difíceis, se aprofunde neles. Peça ajuda. Pesquise na televisão, Dr. Google, amo o Dr. Google, às vezes ele dá umas furadas, mas é raro. Em geral, eu é que dou. Porque estamos nos educando, agora esquecemos de nos educarmos e queremos nos encantar com a vida. Olha o futebol, tudo bem, maravilha, distrai as pessoas, mas está excessivamente. As pessoas estão se afundando, brigas entre uns que torcem por um time, outros que torcem. Os ônibus se encontram, sai quase morte. Meu Deus, séculos se passaram e continuamos crianças tolas. Vizinhas se atropelam, se batem, brigam. Em condomínios, pessoas que estudaram, fizeram uma universidade, tiveram tempo de pensar, e outras que são tão inteligentes, que são mais inteligentes do que nós, que mal sabem falar. Tem uma senhorinha em Votuporanga, Dona Regina, mãe do moço lá, que eu sempre vou. Ela me encanta. Ela mal fez uma escola e ela tem uma inteligência brilhante e quer trabalhar dia e noite. Outro dia ela teve um câncer na mão, ela falou, não me amarrem em casa para os filhos, eu morro, eu quero trabalhar, eu posso continuar plantando e cuidando das minhas plantinhas, está sarando. O pensamento dela é uma força, sorri o dia inteiro.
cada um constrói. Já estamos no mundo que construímos. Só vamos nos projetar com mais consciência. Então, pelo amor de Deus, já começa a educar as crianças. A morte não é castigo, a morte não é castigo. E não fica com aquilo, teu amigo meu. Ai, meu Deus, eu preciso juntar dinheiro, que o que esses filhos meus vão fazer? Não prestam para nada. Falei para ele, pelo amor de Deus, para com isso. É que eu não posso, senão eu roubava seus filhos e ficavam comigo. E são ótimos meninos. Então, nós temos que falar alguma coisa. Eu vou até começar a falar de novo no Santana Park Shop. Se vocês verem uma velhinha que apanhou, fui eu, mas com muito gosto. Porque a ignorância dos pais, às vezes, me assusta. Preparação para a morte. Criar peixinhos no aquário. E nós aprendemos que eles morrem, que não é castigo, que eles vão para um céu que tem aquários maravilhosos. Foi assim que me educaram, talvez porque eu fosse um espírito tão necessitado que tinha pai, mãe, tios e avô maravilhosos. Fala, ou vai ou racha dessa vez. Eu já melhorei um pouco. E também que céu é esse que... Olha, Martim Lutero ficou tão nervoso que virou protestante. Jesus partiu, deixou lições lindas. Criaram, como o Luciano falou hoje, um céu eterno, eternidade, para um erro de 30, 100 anos que seja, e criamos um inferno. Agora, já pensou passar uma eternidade tocando harpa? É pior que o inferno. Dia e noite, centenas de anjinhos, pelo amor de Deus. Então, nós somos incoerentes, inconscientes e, às vezes, ridículos. Daqui a séculos vão ver como nós falamos, aqueles benditos faraós, aqueles benditos egípcios que tinham a doutrina secreta, criaram aquelas múmias horrorosas que até hoje nos espantam e que não valiam para nada, para que tivessem a vida eterna. E os coitados eram enterrados cheios de ouro, todo enrolado, e aparecem agora se desfazendo. Isso é inferno. Não existe o inferno que supere o inferno verdadeiro criado pelo homem da terra. E agora os bancos, o coitadinho vai lá, compra uma casa para pagar em 20 anos e não acaba de pagar. Ele morre, a casa não é dele e não é dos filhos. De quem é essa casa? Do banqueiro. Quer dizer, às vezes eu dou risada para não chorar, porque eu estou no meio, eu posso rir, estou rindo de mim mesma, faz bem. Porque é tanta loucura, tanta loucura. Outro dia gostava de uma moça, pois a moça em tudo que era live dele, apresentação dele, lá está uma menina bonita, é triste, mas esse infeliz pega depois, convida, a menina estava chegando do trabalho tarde, menina linda que trabalhava, ele pega e mata a menina. Imbecil, porque fez um crime que é descoberto hoje em dia, e pior, mal, terrivelmente mal. A mulher linda para ele era um brinquedo. Ele não a amava, ele queria, era desejo, era inferioridade, era costume dos séculos. Nós somos, coitadinho, esse está no inferno, porque descobriram, porque vai entrar no inferno da cadeia, que é terrível também, embora tenha saidinha. Na saidinha, alguns matam outros. Às vezes matou a mãe, a Suzana Richefort, e saía no Dia das Mães. Então, para despertarmos, vêm as dificuldades. Hoje tem jornal, tem televisão, até eu vejo metade eu desligo, senão eu vou ter medo de sair mais na rua. Tá louco. Hoje eu queria ir até a praia a pé, não para ir no mar, que eu cansei, eu adorei mar, mas agora eu estou cansada. Mas para olhar eu não tive coragem. Eu falei, daqui até lá, não sei se tem. Eu falei,
eu tenho que parar com isso. Se precisar, vou num especialista, numa psicóloga. O que eu estou escondendo atrás desse medo? Pelo amor de Deus. Quer dizer, uma sociedade maluca, injusta, que tenta colocar medo em tudo, e aqui, num carnaval maravilhoso, o carnaval lindo, ficam todos pulando, dançando. Eu falei, meu Deus, se eu fosse Deus, eu mandava uns 10 raios para já acabar com essa raça. Não é possível. Método didático perfeito. Leis de amor dentro de nós. Convite desde a primeira revelação com o querido Moisés, que temos que agradecer todo dia. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. A lei está ali. Médium precioso. A mediunidade dele aparece até no Deuteronômio. Falei certo? Aparece lá. Recebeu o livro, a Bíblia cheia de médiuns, profetas, espíritos, anjos. O Luciano explicou hoje. Meu pai escreveu um livro lindo, a Bíblia na visão espírita, e diz assim: não há uma palavra de condenação ao espiritismo que vem desde o horizonte primitivo. Nós que inventamos, estávamos com outra expressão religiosa, colocamos condenações. O reverendo e teólogo islandês Haraldo Nilsson escreveu um livro, Espiritismo e Igreja, e diz: não existe uma palavra de condenação ao espiritismo. É um degrau da nossa história dos judeus, higiene que devíamos fazer naquela época. E vamos crescendo. Segunda revelação, minha paixão, Jesus de Nazaré. Só de lembrarmos dele, a luz se acende em nosso coração. Eu durmo pedindo para Jesus alegria de viver, capacidade de educar meus filhos com amor, sem medo. Já o outro me manda parar de sorrir para não ser assaltada, só faltava. Mas sem medo e aprendendo com coisas simples. Onde foi o peixinho, mamãe, ou agora a vovó? Foi com a vovó que está lá no céu. Lá é lindo. Depois vai crescendo, já vai falando, é um modo de falar céu. É um lugar bonito que nós já temos aqui na Terra. Quando pegamos um livro para ler, um livro bom, quando vocês pegam, eu adorava Monteiro Lobato, adoro ainda. A gente entra num céu, num mundo diferente. Então, depende de nós, onde vamos colocar nosso pensamento. Eu hoje tentei ver televisão, mas não sabia mexer. Toda hora, mente negra, mente negra. Eu falei, eu quero tirar disso, eu quero ter a mente azul, iluminada. Não consegui. Eu não sei mexer direito e tudo novo, a televisão e o aparelhinho. Aí eu desliguei a televisão e dormi. Falei, era só crime, mente negra. E por que ofender o negro também? É uma cor bonita, a noite negra é linda. Então, é um exagero em tudo. É educar. Você não deve temer nada, mas não faça nada errado, que a sua consciência grita. Ela não gosta que você faça nada errado. Olha, não adianta esconder. Às vezes você quer esconder da vovó, mas tem espíritos bons vendo, seu anjo da guarda que está com você, sempre ajudando você. E evangelho no lar. Não tenho tempo para reunir a família. Como não tem tempo? Não vê seu futebol? Pega uma hora de futebol e fica com a família. Evangelho no lar é indispensável. E espiritualidade, se ficar pensando só nesse mundo e nesse corpo, viram com problemas mentais. Quando eu vejo mulheres lindas com boca derramando café, como diz o doutor Dibro, 2 médicos que eu assisto sempre, doutor Dibro e doutor Nassif, mulheres que põem aquele silicone que faz mal para a saúde, perde o sono, tem reação alérgica, e aí elas chegam lá imensas e querem mais.
E querem mais, os dois falam, não fazemos. Ah, mas eu vou achar quem faça. Eu penso, não tem jeito, essa não tem jeito. Ela está criando o inferno dela, do lado dela ela só vai ver seio para cá, seio, silicone para cá, silicone, e vai imaginar caindo em cima dela, porque ela tem uma consciência. Então, na realidade, a Terra podia ser o paraíso. E nós dificultamos a vida na Terra. A pessoa está ganhando bem, tem uma aposentadoria razoável. Ai, não, eu preciso ganhar mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Você já tem uma aposentadoria boa. Ai, deixar para os meus filhos. E eles querem? O que eles preferem? Uma mãe amável ou uma mãe louca, um pai louco, que só quer dinheiro, 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 e que ensina um desvalor como se fosse valor? Acho que foi o Luciano que falou, ter o necessário e consciência tranquila para ser feliz. Livro dos Espíritos. Eu me aposentei, não fiquei rica e nunca pensei em ficar e não quero. E estou bem. Agora, preciso dar mais aulas, preciso porque eu quero isso, eu quero aquilo. Para, a vida é um sopro iluminado. Passa tão rápido e é tão gostosa que ninguém quer ir embora, mas, ao mesmo tempo, criam os seus problemas. Aquele pai, que vontade de dar uns tapas naquele pai. Não eduquei batendo, nunca, não aprendi apanhando, mas aquele merecia. Desejar que o filho seja um grande jogador de futebol. Vai trabalhar, pai. Seu filho não tem que te sustentar, que é isso? E doutrinando o menino. Quando meu filho inventou essa de... meu filho não. Meu neto inventou essa de futebol, falava para o meu filho, para com isso. Deixa o menino fazer o que ele quiser. Tem jogador de futebol que fica drogado, infeliz. Não é o dinheiro, senão os faraós teriam ido para um céu. De onde tiramos essa ideia de nos apegarmos a umas moedinhas de ouro, convencionando riqueza, é ter ouro, é ter roupa boa? O que é isso, gente? A vida não é para isso. A vida é para aprender a arte de bem viver. Jesus de Nazaré nos ensinou. As mártires cristãs. Eu comprei um livro, é uma senhora protestante, pensei que ela era católica. Ruth Salviano, As Mártires Cristãs. Eu chorei. Depois da partida de Jesus, que nos exemplificou que a morte não existe e ressuscitou no terceiro dia, os apóstolos covardes se tornaram corajosos, porque viram aí, a maioria morreu, mas sem reclamar, porque viram que a morte não existe. As mártires cristãs, uma menina, adolescente, 13 anos, seguidora de Jesus, sempre aparecia quem denunciava. Quem denunciava deve estar no inferno ou algo semelhante, que quando começa a clarear o pensamento não vai ter sossego. Aí reencarna com problema de consciência, não sabe, ideias indefinidas e talvez no sonho definidas. Kardec é o ser do corpo. Durante o sono, muitas vezes até pessoas com deficiência intelectual que têm devido ao corpo físico como um computador quebrado, impede um especialista de se comunicar, durante o sono, para a psicologia das mãos, são pessoas sumamente inteligentes que pediram essa prova porque erraram no passado. Olha que coisa linda! Não se pode classificar nem através de atitudes de inteligência ou não. Depende. Então, é uma visão, como diz o meu pai, espiritismo é doutrina do futuro. Nós, amarrados no passado e no presente, temos dificuldade em entender abstração, crescimento mental, ler boas coisas. De vez em quando eu recebo as revistas caras. Minha filha, quando eu faço aniversário, ela me dá também revistas caras. Ela fica tão feliz e eu também adoro ver a vida dos artistas. O que tem? Oro por eles, acompanho o nascimento de filhos. Nós criamos nossa alegria
vivendo feliz. Às vezes eu me pego sorrindo, lembro do meu filho, mãe, fecha essa risada. Daqui a pouco, porque quando eu penso em como somos crianças, em como ficaremos luzes, sois Deus e sois luzes, eu me animo. E eu posso adiantar um pouco isso, não muito porque falta material, mas através, inclusive, do Dr. Silva Costa Renato, os cientistas que viram em Kirov, na Rússia, que o corpo plásmico, que é o perispírito, quando pensamos e fazemos o bem, acende luzes, vira um céu estrelado. Quando pensamos mal, dizem os parapsicólogos, e Kardec confirma, aliás, na linguagem de Kardec, o nosso corpo bioplásmico apaga luzes e fica escuro, nebuloso, pesado. Criamos o nosso inferno. Nós. O coitado do demônio que não existe não tem culpa. Agora, atraímos espíritos necessitados pela afinidade mental. Kardec, em A Gênese, explica bem. Mas por que temos mais dificuldade no corpo físico? Porque nos fechamos pelo amor ao material. Só o material, o que podemos pegar. Os cientistas, até pouco tempo, negavam várias verdades porque estavam pegados ao material. Quantos morreram na Idade Média porque vieram falar a verdade? Inclusive, era castigo se falasse morte, que era a Terra que girava em torno do Sol. E acreditávamos. Hoje temos dificuldade em abstrairmos, em compreendermos a verdade libertadora que Moisés trouxe. Moisés afastou os deuses com letra minúscula pagãos que nós criávamos pelo desejo de coisas belas, de coisas melhores e maiores, que Jesus nos trouxe com tanta propriedade. Augusto Cury era materialista, leu a vida de Jesus e escreveu vários livros. O homem mais sábio, mais inteligente, mais amoroso da história. Doutora Elizabeth Ross era materialista. Na conversa com o mundo espiritual, através da mediunidade, com os que voltavam todas as manhãs da viagem aí pelo espaço, ela também viu, como André Luiz falou, viu casas, viu gente, reencontrou amigos, não queria mais voltar, voltou. Já nos convidam a uma visão mais clara. É como se colocássemos óculos para a miopia. É como se colocássemos óculos que escurece quando o sol bate muito forte. É hora, queridos amigos, é hora, e quem pode ajudar mais o outro. Precisamos um da força do outro, porque senão frágeis não conseguiremos vencer. Entre os vikings, os primitivos eram irmãos só entre eles, atacavam hoje o Luciano falou bem do problema. Mas nos uníamos. Agora temos que nos unir na casa espírita, mas não vir aqui pedir para ficar rico. Daqui a pouco vai embora e não leva nenhum tostão, que bobagem. Se sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, ainda mais agora com o Trump. Ele manda embora, que o nosso dinheiro não vale nada. Então, tudo é tão relativo, só uma coisa permanece: o crescimento espiritual. A mudança de estilo de vida e, sobretudo, de pensamento. Os espíritos necessitados se afastam quando começamos a pensar bem. Tinha alguém que me incomodava lá em casa. Então, a gente é vaidosa, né? Eu falei, meu Deus, será que vem com a faxineira? Eu falei, Luísa, toma atento. Você está pensando de forma meio errada. É esse medo, que vai ver que é um medo de coisa errada do passado. Aí eu comecei a me doutrinar com a leitura do Evangelho toda manhã e com o pedido, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Eu tenho a fotografia do meu pai de um lado, do doutor Bezerra de Menezes, que nessa encarnação foi e continua sendo, né, doutor Bezerra, por favor. Foi um pai maravilhoso, é meu segundo pai.
e Jesus na parede. Tudo isso precisamos ainda. Precisamos lembrar da finalidade da vida, porque esquecemos, queremos esquecer. Que eu tenho uma amiga já de idade, 75 anos, amiga mais da minha filha do que minha, não dá para ser minha amiga, porque eu fico dando conselho para ela e ela não quer. Ela está com 75 anos, quase morreu, 2 cânceres, sarou dos 2, mas tem um problema no intestino que ela teve que parar de namorar, aleluia, que namorou cada praga, namorou. Então, ela, de vez em quando, ela não pode comer, ela tem que correr para o toalete. Parou com o namoro. Eu pensei, graças a Deus, vai crescer agora espiritualmente. Não adiantou nada. Ainda não é hora, ainda não é hora. Ela vai todo dia num baile, 6, 7 horas da noite, conhece vários bailes. Aí minha filha, que estava acompanhando a caçulinha, eu fiquei assustada. Eu falei, para. Ela falou, mãe, eu fiz ainda precisam de personal. É baile, eu nem sabia dizer personal para dançar. Eu falei para minha filha, não vá, que idiotice. O que vocês vão fazer? Ainda pagam para dançar com vocês? Que vergonha. E está assim de mulheres e os personagens dançam cobrando da mão. É o fim do mundo. É o fim do poço, só Deus para nos aguentar. E Jesus e os espíritos de luzes que nos educam. Então, aí, porque elas pararam de ir? Porque estavam gastando muito dinheiro. Eu falei, isso mesmo. Nem achei, se fosse para ir ver uma dança bonita, se fosse para ir num espetáculo, o dinheiro vale. Mas para pagar para homem dançar com a gente, que é isso? Então, no fim do poço, né? Eu ainda não tive coragem de despertar minha filha para esse lado gozado, de ter que pagar para dançar. Tá mal. E para casar, vai pagar quanto? Não, eu não sei se a gente merecia o inferno ou se isso é pior do que o inferno, porque a burrice dá desgosto. Então, vamos parar de culpar até os obsessores, porque só chegam até nós quem nós permitimos. Gênesis e Allan Kardec. Atraímos pela afinidade espiritual. O convite é alegria de viver. Tá velha, não precisa dançar. Se tem um companheiro idoso ou alguém que te ama, vão os dois. A Amélie Boudet era 9 anos mais velha que Kardec. Mas era um espírito tão jovem que Kardec partiu, ela viveu até os 80 anos. Agora, se precisa pagar para o moço dançar, não pague e não dance. Não é orgulho, é respeito. Porque se eu tivesse que pagar para alguém dançar comigo, olha, eu me batia. Falava, tomá-los. Então, viver com discernimento, pelo amor de Deus, vamos orar o nosso anjo da guarda para nos levar a cursos durante a noite. Desperta. E aí nossa vida fica linda. Quer dançar? Põe uma música e dança sozinha. Que bobagem! Por que eu tenho que ficar lá fingindo uma coisa que não existe? E o medo da morte se vai quando nós agimos certo, porque há uma ligação com espíritos que pensam melhor e nos tornamos aos poucos, haja vida, nos tornamos melhores. Metade depende de nós. Vou encerrar. Benedita Fernandes, ela se descreve negra, pobre, louca. Não, é uma luz que veio à Terra em Araçatuba. César Perry, nunca sei o nome desse meu amigo, ele escreveu um livro lindo, Benedita Fernandes. Você leu, Lúcia? Lindo, né? Mulher linda. Ela vivia jogada nas ruas, louca. Aí um carcereiro, com dó, porque os meninos atiravam pedra, ele limpou uma cela, não tinha hospício lá, e pôs Benedita Fernandes.
e começou a tratá-la bem. Um senhor espírita veio dar passes em Benedita Fernandes. O obsessor, que ela era muito boa, traíra por culpa mesmo, não se perdoava, e ele aproveitava o complexo de culpa dela, foi embora, foi tratado. Assim espero que ele tenha sido levado para um lugar bom. Benedita Fernandes demonstrou uma inteligência acima da média. Construiu em Araçatuba um centro espírita, uma escola para as crianças e um hospício. Eu falo até hoje, me arrepio, eu não me conformo. De louca, ela passa para a mulher lúcida e grande administradora. Gente, olha o nosso inferno interior. Pode nos anular completamente complexo de culpa, atração do obsessor, e ela aceitou o castigo. Quando ela se libertou, ele foi auxiliado e ela. Leopoldo Machado também escreveu um livro sobre ela. E ela começou a receber as pessoas no centro. Eu falo, que pena, eu nunca fui lá. Se eu soubesse que ela existia, descobri mais tarde, mas tudo bem. Leopoldo foi com a mulher e ela não deixava ele ir embora. E ele estranhou, porque ela era muito gentil, mas ficou conversando. Ela falou, eu quero matar saudades, eu queria passar a noite conversando com você. E isso eu ia deitar na mesa e dormia. Não, essa é meu pai e minha mãe que faziam consolando quem perdeu filhos. Mas ele fez, ele e a mulher ficaram com ela a noite toda lembrando histórias. Eles partiram, ela desencarnou, mas veio e se comunicou para conversar com ele. Aí ele estava em dúvida. Aí a Benedita falou para a médium, conta para ele o broche que eu estou usando. Ela descreveu. Era um broche que ele e a mulher haviam dado para a Benedita, e na fotografia estava a Benedita, Leopoldo Machado e a mulher. Finalmente ele se convenceu e agradeceu. História linda, de louca para administradora, porque se permitiu se perdoar e porque pegou no trabalho. Mãos vazias geram cabeça vazia, que gera perturbação. Vamos trabalhar profissional e espiritualmente, sem preguiça, é melhor do que ir para o inferno, e não vamos exagerar para não ir para o céu tocar harpa, que aí cansa. Eu nasci no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Meu pai se chamava Cândido, João Cândido. A minha mãe, Maria João de Deus. Antes que eu me esqueça, a minha avó materna, Francelina, ela era filha de uma humilde lavadeira que morava em Santa Luzia, à margem do Rio das Velhas. Essa narrativa autobiográfica é dele, Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que se estivesse fisicamente entre nós, no último dia 2 de abril, próximo passado, estaria completando 115 anos de existência. Ele nos deixou no dia 30 de junho do ano de 2002, aos 92 anos, de uma vida plena, de dedicação extrema à mensagem de Jesus e do Espiritismo. Foi alguém que, como disse a nossa professora Heloísa Pires, na terra foi ponte para o céu. Viveu em paz, com a consciência tranquila, em razão dos deveres cumpridos, sobretudo a partir de 1927, quando dá início ao seu mediunato, a orientação precisa e segura que o Espiritismo lhe ensejou, daquele fenômeno que durante muito tempo, desde a infância, ele não podia compreender muito bem. E Chico, num período grave da história da humanidade, que foi o período da Segunda Grande Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, trouxe do mundo espiritual obras
que nos deram novos rumos em relação ao que se sucederia com a alma humana na vida além desta vida. Antes, porém, em 1941, ele nos possibilitou, no estabelecimento do que se convencionou chamar de circuito mediúnico, uma mensagem passada de Paulo para Emmanuel, que repassava para Chico Xavier, a antológica obra, o clássico da literatura espírita, Paulo e Estevão, em que ele consegue trazer para nós, com a beleza da narrativa emanuelina, nuances formidáveis da vida de Paulo e de Estevão, duas figuras icônicas grandemente responsáveis por nós estarmos aqui, assimilando a mensagem de Jesus, em razão do empenho dos dois, e especialmente de Paulo, cuja trajetória, historicamente, é registrada em o livro Atos dos Apóstolos, através de suas epístolas, se dispôs a percorrer o mundo antigo, nos seus mais longínquos rincões, a fim de divulgar a mensagem de Jesus. De igual forma, em 1944, Chico Xavier recebe do mundo espiritual, mercê da determinação do espírito de André Luiz, a série que se inaugura com a obra Nosso Lar. E nos lembramos desse fato porque no dia 28 de julho de 1971, quando aconteceu na extinta rede Tupi de televisão, o célebre programa Pinga Fogo, sucesso de audiência, de tal maneira que depois se fez uma segunda edição. Mas nessa primeira edição, o professor Herculano Pires, apresentado como amigo de Chico Xavier, faz-lhes algumas perguntas exatamente acerca da importância tanto da obra de Emmanuel, no tocante à obra Paulo e Estevão, como também de André Luiz, quando ele pontua duas das obras, inclusive uma delas recebida em parceria com o também citado Valdo Vieira, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Mas o interessante em relação a essas obras, que foram explicadas pelo Chico, na sua humildade, mostrando que não tinha conhecimento científico algum para ser capaz de interpretar o que André Luiz lhe trazia do além, para que nós pudéssemos melhor entender como se processa a vida no mundo espiritual. O mais importante é o que ele também ressalta na obra Paulo e Estevão. Porque Paulo, poucos atentam ao fato de que é, para o entendimento da questão relativa à vida espiritual, uma figura importantíssima. De tal maneira que, quando encarnado nesse seu trabalho incomum de divulgação da mensagem de Jesus, desde aquele momento glorioso, quando tiveram o ensejo de viver uma experiência psíquica ou mediúnica com Cristo na estrada de Damasco, quando ali desaparece o Saulo e surge o timorato Paulo, que levou adiante o projeto do espalhamento da mensagem de Jesus na Terra, nós vamos ter Paulo se empenhando por levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro, num pensamento mais universal da proposta da mensagem do Filho de Maria. Durante a sua terceira viagem, quando estava na Macedônia, ele tinha esse cuidado de sempre voltar aos locais das viagens anteriores para constatar em loco se a mensagem de Jesus florescia como ele esperava. Ele escreve aos cristãos de Corinto a sua segunda epístola. E no capítulo 12, verso 2, ele diz: conheci um homem que não sei se no corpo ou fora dele foi arrebatado ao terceiro céu. Essa passagem, que muitos já ouviram, certamente, ela ainda causa estranheza em muitos de nós. Mas
É preciso entender, primeiramente, que Paulo era um homem de 3 mundos. Paulo era de origem grega, porquanto nascera em Tarso, um grande centro de difusão helenística do mundo antigo. Um homem, portanto, de largos conhecimentos, falava o grego. Paulo também era, por questões familiares e étnicas, raciais, judeu, tanto que exerceu o rabinato, mais tarde em Jerusalém, ligado à seita, assim chamada, dos fariseus. E também tinha o título de cidadão romano, porque havia um edital, desde o governo de Júlio César, o conquistador das Gálias, anos antes, que facultava a todo cidadão grego o título de cidadão romano. Portanto, ele tinha uma cultura ampla. Daí o encantamento que sempre temos quando lemos algo relacionado a Paulo. E nesse tocante, Paulo tinha, pela influência grega, quanto romana e judaica, uma ideia a respeito do que se sucedia com a alma na vida além desta vida. Era comum no mundo antigo, não só nas culturas de tradição helênica, quanto também judaica, essa ideia de que não havia só um céu, mas havia céus no plural. Os próprios judeus assim entendiam. Tanto que o Pai Nosso, originalmente, a oração dominical, tão importante que Allan Kardec ressalta a necessidade de nós meditarmos sobre cada estrofe, sobre cada verso dessa prece que nos arrebata ao mundo diferente quando devidamente sentida ela é pronunciada, não apenas repetida, quando ela é de fato orada. Nós vamos observar que originalmente o Pai Nosso ele era pronunciado no plural, referindo-se a céu. Pai Nosso que estás nos céus. Porque se tinha a ideia de céus, de dimensões espirituais, para o alto e para o baixo. Uma psicografia muito conhecida, que constará da segunda edição do livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier. A primeira edição é de julho de 1932, a segunda é de 1935. Dom Silvério Horta, que foi o primeiro bispo negro do Brasil, que, quando encarnado, ele era de Mariana, Minas Gerais, combatia o espiritismo. Ele irá, através da mediunidade de Chico Xavier, dizer: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, uma belíssima prece, cuja leitura recomendamos. Quem não adquiriu o Parnaso, que o faça, ou não. Os que não têm condições no momento podem olhar aí na internet e colocar Dom Silvério Horta, e o título da mensagem é Oração. Mas o fato é que essa ideia de céus, ela sempre permeou a tradição cristã. Tanto que Paulo foi arrebatado, vejam só, ao terceiro céu. O que nos dá a entender algo perfeitamente lógico, que existem regiões, dimensões, planos, esferas, em outras dimensões, em cada mundo que adorna o empírio, usando de uma figuração, em que nós nos situamos, após o nosso desenlace, de conformidade com a nossa sintonia pela vibração do nosso psiquismo. Então, regiões equiparáveis a esses céus, porque, inclusive, é interessante que era apenas o terceiro céu, não era nem o sétimo céu. Só lembrando, eu gosto sempre de brincar para descontrair, o Aldo é dessa época, tinha uma revista de fofocas televisivas dos anos 1970 chamado Sétimo Céu. Vários balançaram a cabeça. Eu fico muito confortável em relação a isso. Mas o fato é que Paulo, ao fazer menção a esse momento de arrebatamento, ele prossegue na epístola falando do seu bem-estar íntimo, uma paz indizível, uma tranquilidade, uma harmonia, que ele não consegue, por palavras, definir o que sentia. Porque foi exatamente no momento da madureza do apóstolo dos gentios, em que ele, depois de anos de dedicação à mensagem de Jesus, arrostando as dificuldades, os problemas, os obstáculos do caminho inerente a almas da estirpe de Paulo, ele conseguira vencer tudo isso e estava
em paz com a sua consciência. Diria Sócrates, observado sempre por Platão, seu discípulo, e uma espécie de evangelista do mesmo, visto que Sócrates não deixou nada por escrito. E Platão observou, inclusive, os instantes derradeiros da vida de Sócrates, quando condenado injustamente à época por, vejam só, tentar seduzir com ideias perigosas, imagine as ideias perigosas de Sócrates, a juventude de seu tempo. Ele foi obrigado a beber cicuta. E Sócrates diria para Platão: ser feliz e viver em paz é ter uma consciência tranquila, um coração pacificado pela conduta reta no bem. Por isso que citamos Chico Xavier. Chico termina a vida em paz. No programa Sabadão Sertanejo, do saudoso, para muitos, Gugu Liberato, que admirava Chico Xavier, circula na internet, até adaptaram e fizeram Chico Xavier cantar, belíssima essa imagem, o Chico lacrimejante, emocionado, em paz, vivendo um céu na terra pela consciência tranquila. Ele cantarola uma canção que aprendera com a sua mãezinha, quando de sua infância, em Pedro Leopoldo. E todos que eu, na época, e ainda hoje, ouvem esse homem de bem pronunciar algo, você percebe o magnetismo diferente da sua fala, mesmo através de um vídeo, mesmo às vezes através de uma imagem, uma fotografia, algo estático, mas que permite com que haja uma exteriorização do que aquela pessoa traz em si, do seu céu interior. Essa ideia de céu, como também de inferno, tão falada nesta tarde e noite de fraternidade, como dissemos, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Kardec não foi o primeiro, obviamente. Kardec apenas sistematiza, e como nenhum outro, com o seu método, com a sua didática, por isso que ele veio como professor, como pedagogo, ele vem com esse escopo. Mas, curiosamente, um homem que nasceu no dia 29 de janeiro de 1688 e desencarnou também, já velhinho, no dia 29 de março de 1772, nasceu em Estocolmo, desencarnou em Londres, chamado Emanuel Swedenborg, praticamente 100 anos antes de O Livro dos Espíritos, só que no ano de 1758, ele lança uma obra no qual, resultado das suas vivências paranormais, psíquicas, mediúnicas, sobretudo com os seus desdobramentos espirituais, ele visita regiões do mundo espiritual. E escreverá, curiosamente, nesse mesmo ano de 1858, uma obra a qual ele vai dar o nome de O Céu e o Inferno. Em 1847, um homem notável, contemporâneo de Allan Kardec, chamado Louis Alphonse Carranet, pouco lembrado nos nossos dias, ele era um autodidata, ele era um torneiro mecânico. E em 1847, Carranet, cuja obra Arcanos da Vida Futura Revelados, publicada em 2 tomos, em 2 volumes, fazia parte da biblioteca pessoal de Allan Kardec. Kardec lança mão dessa obra, lançada coincidentemente 10 anos antes de O Livro dos Espíritos, 1847. Nessa obra surpreendente, e que poucos sabem, descobrimos das pesquisas que fizemos nos jornais do Rio de Janeiro, notadamente no Jornal do Comércio, ela foi vertida à língua portuguesa por um médico homeopata integrante da equipe de Bento Muri, que ao lado de João Vicente Martins, foram os introdutores da homeopatia e de estudos relacionados ao magnetismo nessa fase pré-espirítica do nosso país. Essa obra foi vertida à língua portuguesa. Mas o que é que diz interessante nessa obra? Vejam só. Antes dos fenômenos de Hydesville, ou concomitante aos mesmos, que é a partir de 1847, nós vamos ter Carranet falando da vida no mundo espiritual. E, para tanto,
ele lança mão de 3 médiuns sonâmbulas. Olha que Kardec travou contato com isso, especialmente uma delas. E nessa obra, para estupefação dos leitores de então, e muitos brasileiros que leram o primeiro tomo na língua portuguesa, nós não sabíamos disso, ele fala de planos espirituais. Ele fala da importância e do poder da oração. Ele fala mais do vestuário dos espíritos, algo que somente em 1861, com o Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai tratar. E fala, portanto, desse estado de harmonia, de equilíbrio, ou não, que as criaturas vivenciamos do outro lado da vida. Alguém pode perguntar, mas por que esse homem não é lembrado? Claro, ele não teve o método de Allan Kardec. Kardec foi au concours, único, é incomparável. Tanto que até hoje estamos aqui a falar dele e as gerações vindouras também falarão. Mas houve outros que vieram antes e posteriormente que trouxeram essas mesmas mensagens, porque elas são naturais e não sobrenaturais. Elas são universais. Todos nós cremos nisso. Todos nós e os povos do passado sabem da existência dessas regiões espirituais, que o espiritismo apenas, hoje, aí sim, de uma forma mais adaptada ao nosso entendimento, valendo-se de um raciocínio lógico, nos traz para que nós possamos compreender, como disse Jesus, essas verdades em espírito, em verdade, arrematando esse pensamento por Paulo, quando nos fala da necessidade de buscarmos a essência, a substância dessas questões transcendentes da vida. Paulo, portanto, tinha noção a respeito dessas regiões. E vai ser esse mesmo espírito, vejam só, e poucos atentamos para esse fato, que no Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer a última mensagem que encerra o capítulo 15 dessa obra, que é de uma importância tamanha e grandemente responsável para o projeto de divulgação do Espiritismo em nosso país. Só um detalhe que poucos se lembram. Em 1862, Allan Kardec lançou um opúsculo, enquanto preparava o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse interregno, nesse intervalo de tempo de 1861, com o Livro dos Médiuns, até a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele lança, além da Viagem Espírita, uma obra intitulada O Espiritismo na sua expressão mais simples. Essa obra que poucos espíritas conhecem, ele inclusive faz um resumo, tem ali um substrato, uma essência interessante do conteúdo do Livro dos Espíritos, quando ele ressalta, inclusive, a importância de nós encararmos a morte como fenômeno natural. Essa obra que os irmãos podem dispor e facilmente baixar na internet, tem 35, 36 páginas, ela foi, vejam só, traduzida para a língua portuguesa na França, em Paris, por um francês chamado Alexandre Cany. Alexandre Cany, ele, poucos sabem disso, ele veio ao Brasil em 1844, juntamente com outros imigrantes franceses, estabeleceu-se numa colônia agrícola em Santa Catarina. Ali ele conhece uma jovem brasileira com quem se casa, e 2 anos após, ainda nos anos 1840, ele retorna a Paris. Essa jovem brasileira, embora nós não tenhamos informações precisas a respeito dela, assim como o próprio Cany, irão mais tarde trabalhar, a partir de 1858, com Allan Kardec na Sociedade de Estudos Psíquicos, fundada em 1858. E Cany, portanto, tem autorização de Kardec para verter a vários idiomas, com o intuito de divulgar o Espiritismo, e em português. Ou seja, sob certos aspectos, partindo do pressuposto de que as primeiras obras espíritas na nossa língua, e nem todos falavam francês, muitos espíritas, pensadores brasileiros, obtiveram o Livro dos Espíritos na década de 50, ainda no final dos anos 50, depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, e nos anos 1860. Mas nem todos sabiam falar francês. Então, as primeiras obras espíritas efetivamente traduzidas, o Livro dos Espíritos é de 1875, mercê do esforço de Joaquim Carlos Travassos, Fortúnio,
era o seu pseudônimo. Aliás, foi quem presenteou. Ele está me dando 5 minutos, eu estou dando tchau. Foi quem presenteou Bezerra de Menezes com a obra magna da codificação, que fez com que eu mesmo, naquele dia memorável do mês de fevereiro de 1875, na viagem de bonde até a Tijuca, modificasse a sua maneira de pensar e de ser, a semelhança de Paulo, e a partir de então, aos poucos, começasse a estudar o Espiritismo. Então, vejam só, guardadas as devidas proporções, essa obra, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, para nós brasileiros, ela teve uma importância talvez até maior, entendamos, relativizando, do que o Livro dos Espíritos, porque nós líamos em português o resumo do Livro dos Espíritos, que nos falava exatamente acerca da vida espiritual. Então, Carranet, Emanuel Swedenborg, nos falavam dessas regiões espirituais. E Paulo, portanto, voltando a essa figura para fecharmos a nossa reflexão, nessa tarde memorável, em que encaramos a vida e a morte de uma forma diferente, com a bem-humorada palestra lembrada pelo Aldo, que eu nunca assisti nesses meus 40 anos de espiritismo, tão bem-humorada da professora Heloísa Pires, que nos dá até vontade de morrer. Não. Deixa estar. Eu vou ficar igual a ela, né? Deixa mais alguns anos trabalhando por aqui. É só discurso da tribuna. Na prática, não quero ainda, não. Mas o fato, queridos, brincadeiras à parte, é que Paulo encerra o referido capítulo. E a mensagem que ele nos dá, em 1860, ela consta do Evangelho segundo o Espiritismo, porque impactou Allan Kardec, tem por título: Fora da caridade não há salvação. Vem exatamente a nos mostrar qual o caminho dessa salvação, conforme entendemos com o Espiritismo. Não uma salvação labial, em que nós poderíamos dizer que acreditamos em Jesus, na imortalidade da alma. Não basta pronunciar, como infelizmente muitos assim o fazem nos dias de hoje. Mas é importante o entendimento da salvação como despertar de consciências para uma mudança de rumo, de rota e de caminho. Kardec ficou tão impactado com essa obra que é a mensagem de Paulo, que pega o seu título e o coloca exatamente como título do referido capítulo. Nem sempre nós atentamos para isso. Fora da caridade, uma salvação. E mais tarde, levanta uma bandeira como dístico do Espiritismo, exatamente o fora da caridade. Não há salvação. Mostrando que esse é o caminho. Que através do afeto, porque a palavra caridade, charitas, caritas, eu brinco sempre, porque nas versões à língua portuguesa, por uma questão de semântica, mudam-se muitas palavras. Porque algumas mensagens que nós recebemos de irmãos evangélicos vêm a palavra amor. Eu poderia falar da língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor, aí vem toda a tradução. Mas os textos originais, e Allan Kardec pega acertadamente, é caridade. Ah, mas é um e a mesma coisa? Diz Emmanuel que a caridade é o amor em ação. Eu brinco sempre, só para descontrair, já disse isso em outra oportunidade. Mas, às vezes, quando você traduz uma palavra, nem sempre, necessariamente, o termo é correspondente. Eu digo sempre no tocante à caridade. Eu brinco e digo que a palavra caridade tem, entre outros sentidos, o de ser o mesmo que afeto, carinho, ternura. Quem não gosta de, nós nordestinos, de um cafuné? É um carinho, é uma caridade. Ah, mas caridade e amor é a mesma coisa. Será que é? Aí é brincadeira. Me perdoem o que eu vou dizer, mas se você está casado com alguém há 20 anos, 30 anos, você chegar para ela mais tarde, sábado à noite, especial, 5 de abril, e disser para ela, sendo mulher, querida, hoje eu pensei muito depois da palestra da dona Heloísa Pires, estou tão apaixonado pela vida que eu queria dizer, num bom português, que eu amo tu. Para não dizer amo ela, né? Eu te amo. Eu amo você. Eu estou casado com você há 30 anos por amor. Oh, meu filho, que coisa linda. Venha cá, vamos preparar uma iguaria especial para você, um jantar daqueles. Mas experimente, ou melhor, não experimente. Chegar para ela mais tarde e dizer, querida, eu estou casado com você, eu ouvi a palestra da professora Heloísa, eu estou comovido há 30 anos por caridade.
Garanto-lhes, homens aqui presentes, que se tiver casinha de cachorro em casa, vai dormir nela. Mas brincadeiras à parte, vai ser arrebatado para o sétimo inferno, né? Correspondente. Então, só para que nós entendamos que a mensagem do madeiro, a mensagem do evangelho, como dirá Paulo na sua epístola aos Efésios 3,17, é uma mensagem perigosa. A mensagem da cruz, ela é enganadora. Ela é uma estultícia. Ela é uma armadilha. É forte, né? Mas para os que estão mortos espiritualmente. Contudo, para aqueles que a vivem, ela é mensagem de libertação. E é essa mensagem que Paulo nos traz, repetindo Jesus, e é essa mensagem que Paulo nos traz quando integrante da equipe do Consolador Prometido, nessa pleiade de espíritos de elevada estirpe espiritual, nos obsequiaram o surgimento na terra do Consolador Prometido por Jesus. Queríamos, uma vez mais, sensibilizados, agradecer a honra de participarmos deste encontro, de desfrutarmos, querida, da sua companhia uma vez mais conosco. O Ceará Espírita ama. Lembrar, emocionado nesse instante, meu querido irmão e amigo Francisco Cajazeiras, meu companheiro de casa espírita, João Evangelista, há mais de 30 anos, e que no próximo mês de maio estará aniversariando, completando 5 aninhos do seu retorno ao mundo espiritual. E que certamente continua aqui representado pelos seus amigos diletos, fiéis. Ele já está com a cabecinha branca, o Aldo não. Eu ainda vou entender esse fenômeno sobrenatural. Mas gostaríamos, nesse clima de saudade, de um pouco de tristeza pela ausência momentânea desses seres que tanto amamos, aqui me despedir de vocês lembrando de um poema que tem tudo a ver com esse nosso encontro. A sua autora era uma afrodescendente, uma negra, nascida em 1919, no dia 28 de julho, no Rio de Janeiro, carioca da gema. E ela, que não era espírita, no momento de profunda interação com o mundo espiritual, nos brindou com esse poema, com o qual aqui eu me despeço de vocês, agradecendo a paciência, que tem por título Eu Nunca Serei Pó. Quando ela nos diz, eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo, pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre um dia devolarei. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. E a alma é luz. Seja luz negra ou doirada, a luz não se rebaixa à sepultura. Poderá ter seu brilho nas alturas ou mesmo lá no cais, pálida, trepidante, cintilante. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. O corpo é uma veste, uma roupa, uma indumentária apenas com que Deus reveste qualquer ser etéreo, só para realizar os seus mistérios, quantas forem as experiências terrenais. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. Se o corpo acaba no feral abismo e desafia Deus, o destroço chamado a morte, ridícula e vã, silhueta de ossos, chamada Caronte, a alma não a recebe nesse batismo. Eu nunca serei pó, nunca, porque sou alma. E um dia, ébrio de amor, sob o influxo do evangelho do Cristo em minha vida, brilharei entre as estrelas límpidas e claras do universo, quando desta carne me encontrar despida.